Boa noite, minha gente. Muito bem-vindas. Agenda Cristã de André Luiz, liberte sua alma. Não amontoe preciosidades que pesem na balança do mundo. As correntes de ouro prendem tanto quanto as algemas de bronze. No Livro dos Espíritos, nós vamos terminar hoje com a conclusão. Vamos então fazer uma retrospectiva dessa conclusão. Ele começa, são 9 itens. No item 1, falando que esse livro, o Livro dos Espíritos, ele veio pelos espíritos. E ele fala que o magnetismo terrestre é a explicação de tudo. Aí no segundo item ele vai começar a falar sobre o conflito que existiu entre o espiritismo e todas as correntes que se viram muito incomodados com o advento do espiritismo, inclusive o materialismo que negava tudo. Então ele faz uma correlação entre a Moisés, que é a primeira revelação, Jesus, que é a segunda, e o Espiritismo como terceira revelação. Na época, o Espiritismo começou mais como fenômenos mediúnicos. Então isso foi objeto também de muita crítica e muita confusão. Mas foi onde se chamou a atenção do mundo para o fenômeno espírita. Então agora, essa resposta, essa conclusão tem muito a ver com essa perseguição que havia da igreja com o espiritismo e de quem não queria acreditar em nada. Então ele faz uma análise aqui nessa conclusão, o que significa o espiritismo. Como o espiritismo faz bem à sociedade. Aí, já no item 4, ele fala do progresso da humanidade como princípio da aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. E como o espiritismo está exercendo a sua função nesse sentido, para alcançar esse objetivo. Logo depois ele vai explicar melhor o espiritismo como uma doutrina filosófica, muito mais importante pela filosofia, pelas ideias que apresenta, do que pelos fenômenos, mas que o espiritismo vem explicar esses fenômenos também. E como religião, ele apresenta a explicação para os
que acontece após a morte, da sobrevivência do espírito. E aí ele continua falando acrescentando um pouco mais sobre esse assunto e falando da ciência espírita como que dá essa explicação dos fenômenos e do que acontece do mundo espiritual, né? Porque a ciência física, a nossa ciência terrena, ela chega nesse ponto e para. E o Espiritismo vem explicar a verdade espiritual, a realidade espiritual. E aí ele situa as manifestações, os princípios e a filosofia como os aspectos do Espiritismo e faz uma apresentação de quem segue as ideias espíritas, dos adversários das ideias espíritas e o que no final ele ainda fala sobre os efeitos que o Espiritismo vai revelar em cada um de quem segue o Espiritismo, que é desenvolver o sentimento religioso, a resignação com as vicissitudes da vida e estimular o homem para a tolerância com os defeitos dos outros. Aí a gente chega no 8º item, que nós lemos ontem, falando sobre a moral espírita, que não é diferente da moral que veio através de Jesus. Então, ele só vai reforçar a ideia moral que Jesus trouxe para nós. E, finalmente, chegamos no item 9, que eu vou ler agora. Os adversários do Espiritismo não se esqueceram de se armar contra ele sobre algumas divergências de opiniões de certos pontos da doutrina. Não é de admirar que no início de uma ciência, quando ainda são incompletas as observações e cada um a considera do seu ponto de vista, apareçam sistemas contraditórios. Mas 3/4 desses sistemas já caíram diante de um estudo mais aprofundado, a começar pelo que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se a Deus fora impossível enviar bons espíritos aos homens. Doutrina absurda porque os fatos a desmentem, ímpia porque importa na negação do poder e da bondade do Criador. Os espíritos sempre disseram que não nos inquietássemos com essas divergências e que a unidade se estabeleceria. Ora, a unidade já se fez quanto à maioria dos pontos e as divergências tendem cada vez mais a desaparecer. Tendo-se perguntado a eles, enquanto não se faz a unidade, sobre o que pode o homem imparcial e desinteressado se basear para formar juízo, eles responderam: nuvem alguma obscurece a luz verdadeiramente pura. O diamante sem jaça é o que tem mais valor. Julgue, pois, dos espíritos pela pureza de seus ensinos. Não esqueça
que entre eles há os que ainda não se despojaram das ideias que levaram da vida terrena. Saibam distingui-los pela linguagem que usam. Julguem-os pelo conjunto que lhes dizem. Veja se há encadeamento lógico nas suas ideias, se nestas nada revela ignorância, orgulho ou malevolência. Em suma, se suas palavras trazem todas o cunho de sabedoria, que a verdadeira superioridade manifesta. Se o seu mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, e longe disso ele se acha. Ainda estão aprendendo a distinguir do erro a verdade. Faltam-lhes as lições da experiência para exercitar o seu juízo e fazê-los avançar. A unidade se produzirá do lado em que o bem jamais esteve, de mistura com o mal. Desse lado é que os homens se coligarão pela mesma força das coisas, porque reconhecerão que aí é que está a verdade. Aliás, que importam algumas dissidências, mais de forma do que de fundo. Notem que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte e hão de unir num pensamento comum o amor de Deus e a prática do bem. Quaisquer que se suponham ser um modo de progressão ou as condições normais da existência futura, o objetivo final é um só: fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazer. Se é certo que entre os adeptos do Espiritismo se contam os que divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria, menos certo não é que todos estejam de acordo quanto aos pontos fundamentais. Portanto, há unidade, excluídos apenas os que, em número muito reduzido, ainda não admitem a intervenção dos espíritos nas manifestações, os que as atribuem a causas puramente físicas, o que é contrário a esse axioma. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente, ou ainda há um reflexo do nosso próprio pensamento, o que os fatos desmentem. Os outros pontos são secundários e em nada comprometem as bases fundamentais. Assim, pode haver escolas que procurem se esclarecer acerca das partes ainda controvertidas da ciência. Não deve haver seitas rivais umas das outras. Antagonismo só poderia existir entre os que querem o bem e os que quisessem ou praticassem o mal. Ora, não há espírita sincero e compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos que possa querer o mal, nem desejar o mal ao seu próximo, sem distinção de opiniões. Se errônea for alguma dessas, quer dizer, se alguma dessas estiver errado, cedo ou tarde a luz brilhará para ela, se buscar de boa fé e sem prevenções. Enquanto isso não se dá, um laço comum existe que deve uni-las a todos num só pensamento, uma só meta para todas. Por isso, pouco importa qual seja o caminho, uma vez que conduza a essa meta. Nenhuma deve se impor por meio do constrangimento material ou moral, e em caminho falso estaria unicamente aquela que lançasse anátema sobre outra, porque então procederia evidentemente sob a influência de maus espíritos. O argumento supremo deve ser a razão, e a moderação garantirá melhor a vitória da verdade do que as diatribes envenenadas pela inveja e pelo ciúme. Os bons espíritos só pregam a união e o amor ao próximo, e nunca um pensamento malévolo ou contrário à caridade pode provir de fonte pura. Ouçamos sobre esse assunto e, para terminar, os conselhos do Espírito Santo Agostinho. Por bem largo tempo, os homens têm se estraçalhado
e anatematizado mutuamente em nome de um Deus de paz e misericórdia, ofendendo-o com semelhante sacrilégio. O Espiritismo é o laço que um dia os unirá, porque lhes mostrará onde está a verdade, onde está o erro. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que o negarão como negaram ao Cristo. Querem saber sob a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram a partilha do mundo? Julguem-na pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses os seus prediletos e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegarem até ele. Esse conselho aqui é de Santo Agostinho. A conclusão é de Kardec mesmo.